A gente está em contato agora com o Roberto Kervitz, ele é cineasta, é um dos organizadores do movimento SOS Cinemateca. E a gente vai falar um pouquinho aí sobre esse acervo. Roberto, obrigado, viu, por atender aqui a Band News FM. Eu queria começar te perguntando qual o tamanho, se é que dá para mensurar, né, o tamanho do dano provocado pelo incêndio de ontem, o que tinha de fato ali guardado, a gente sabe mais ou menos que tipo de material que podemos ter perdido nesse incêndio. Bom dia. Mais ou menos se sabe. É óbvio que deve ser feito o rescaldo, né, para que se saiba exatamente o que foi destruído ou não foi destruído. Mas o que as notícias que eu tenho dizem respeito a 4 toneladas de documentação relativas a toda a história institucional do cinema brasileiro, né? Ou seja, desde o INC, a criação do INC em 1966, até praticamente a criação da Ancine, né? Ou seja, passando pela Embrafilme, pelo Concine, né? É uma história enorme que se perde, praticamente 50 anos, mais de 50 anos, né? Quase 70 anos que se perdem, e a gente, além disso, havia cópias de filmes ali na Cinemateca, cópias que eram cópias de divulgação, ou seja, não eram cópias de primeira linha, ou seja, eram cópias que já tinham um ou outro problema, mas eram utilizadas para a divulgação, né, do acervo da Cinemateca. Só para que as pessoas entendam, existem cópias mais bem conservadas, em geral guardadas lá na sede principal da Vila Clementino. Mas essas cópias eram cópias utilizadas, né, utilizáveis no trabalho de divulgação. Existe uma outra coisa também bastante preocupante, é que lá no galpão da Vila Leopoldina, existiam equipamentos antigos de cinema, que seriam utilizados no projeto do Museu do Cinema, do Museu Tecnológico do Cinema, né, que era um projeto da Cinemateca. Então, equipamentos grandes, inclusive, e a gente não sabe se esses equipamentos foram atingidos ou não. Tanto os equipamentos quanto uma boa parte dessas cópias estavam na parte de baixo, no galpão. Agora, existe também um acervo que diz respeito a boa parte de filmes feitos pelos alunos da Escola de Comunicações e Artes da USP. Ou seja, muitas matrizes também já estavam na Vila Clementino, mas ainda havia uma boa parte de filmes da ECA, né, dos alunos da ECA. Então, as notícias que a gente tem até esse momento são essas, né? 4 toneladas de documentação, isso é uma perda incomensurável, assim, para estudiosos e pesquisadores a respeito da história do cinema. E além dessas cópias e talvez os equipamentos. Eu estou olhando aqui para o documento do Ministério Público Federal, que entrou com uma ação civil pública, apresentou uma ação civil pública contra o governo Bolsonaro em julho de 2020, justamente a respeito da Cinemateca, alegando um estrangulamento financeiro e um abandono administrativo do governo. No documento, né, de julho de 2020, estou falando, já se falava que o mencionado acervo patrimonial está sob iminente ameaça de destruição, parcial ou total, por conta do inadmissível abandono da parte do Poder Executivo Federal. E aí, na sequência, o documento traz uma série de informações, inclusive sobre repasses, e diz que a queda no repasse de recursos para a Cinemateca nos últimos anos também reforça esse abandono. Então, em 2018, segundo o documento, o governo federal repassou à SERP para gerir a Cinemateca R$8 milhões. Em 2019, R$7.200.000. Em 2020, zero. Já havia terminado o contrato no momento da ação civil pública e não havia repasses do governo federal. Como é que a gente pode explicar, se é que há uma explicação, para essa negligência do que representa a nossa memória? Então, há um elemento de construção de memória subjetiva, mas a gente tem objetos que concretizam a nossa construção de memória. Os livros, os filmes, enfim, uma série de coisas que a gente poderia citar aqui que a gente tem visto abandonados. Como é que a gente pode explicar a consequência disso e os efeitos dessa negligência para a nossa construção social, né? Olha, isso que você coloca é a parte mais essencial da questão.
sabe? Quer dizer, é o que está por trás, vamos dizer assim, de toda essa problemática relativa à Cinemateca Brasileira, né? Em relação a essa ação do Ministério Público Federal, eu queria dizer que a APACE, Associação Paulista de Cineastas, cujo grupo de trabalho relativo à Cinemateca eu coordeno, está como amica curiae nesse processo. Então nós temos acompanhado de perto esse processo que está acontecendo. Há cerca de 2 semanas houve uma audiência de conciliação para que se chegasse a um acordo. O governo tinha 60 dias para apresentar, no último termo, o governo tinha 60 dias para apresentar a solução para a reabertura imediata da Cinemateca, ou seja, mesmo que com um trabalho temporário feito pela Sociedade Amigos da Cinemateca, com a recontratação de funcionários, né, ex-funcionários da Cinemateca, para que, até que se resolva o chamamento para uma nova organização social, o acervo não corra riscos, né? Porque o acervo da Cinemateca, o acervo fílmico, mesmo estando em depósitos climatizados, o acervo fílmico sofre mudanças químicas e ele precisa ser monitorado, né? E isso não está acontecendo desde o começo do ano passado, desde maio do ano passado, né? Que não se toca no acervo. E isso é muito perigoso, né? Porque existe um risco de deterioração, existe uma série de questões. O próprio nitrato, né? Os próprios filmes de nitrato, cujo depósito que há na Cinemateca é o maior do Brasil, né? O maior depósito de filmes de nitrato do Brasil está na Cinemateca Brasileira. O nitrato é um material perigosíssimo, porque ele entra em autocombustão se não for monitorado devidamente. Então, voltando à tua questão, eu creio que a questão da memória, né, a questão a importância de uma cinemateca está relacionada às nossas identidades, né? A maneira como nós nos víamos, como nós projetávamos o futuro, os sonhos que nós alimentamos, as tragédias que nós enfrentamos, tudo isso nos compõe, nos estrutura, nos faz ser quem somos, né? Os erros, inclusive, né, que a gente cometeu. Claro, todas as nossas tragédias, tudo que nós vivemos, nos compõem, nos estruturam. Um doente de Alzheimer, por exemplo, quando ele perde a memória, ele deixa de saber quem ele é, né? A memória é o primeiro, vamos dizer, estágio para que você se identifique, né? E se você perde a sua memória, você perde qualquer parâmetro de quem você é. Mas parece que isso não preocupa, né? Esse governo, principalmente, mas também o governo anterior, né? A Cinemateca vem atravessando, desde 2013, uma espiral, ela vem descendo numa espiral para o inferno. É uma loucura o que vem acontecendo na Cinemateca Brasileira. Então, realmente, eu acho que nós precisamos respeitar a nós mesmos, né? Cuidar da Cinemateca é cuidar de nós mesmos, cuidar do nosso país, né? Porque o nosso país hoje é considerado um pária no mundo. E isso faz parte, o que está acontecendo na Cinemateca faz parte disso, né? É revoltante o que está acontecendo com a cultura brasileira, e particularmente com a Cinemateca no cinema brasileiro. É uma loucura o que está acontecendo. Nós vamos levar anos para reerguermos tudo que nós já conquistamos, que foi a duras penas de luta de muitos anos, de muitos cineastas, de muitos estudiosos, de muitos intelectuais, daqueles que fundaram a Cinemateca Brasileira, né? A Cinemateca Brasileira, ela foi considerada, na primeira década desse século, um dos 5 centros mais importantes do mundo em restauro de filmes, né? Mantinha relações com cinematecas do mundo inteiro,
e hoje está aí fechada, né, com uma previsão de recursos no edital agora de chamamento que vai ser colocado para a escolha de uma nova OS, com 10 milhões anuais. Ora, há 4 anos atrás, a OS que estava ali administrando a Cinemateca recebia 15 e gastava 13 para sua manutenção. O que vai ser feito com 10 milhões? É uma esmola, é uma vergonha o que está acontecendo na Cinemateca brasileira. E assim, é revoltante. É assim que está sendo tratada a nossa cultura. Roberto, para a gente terminar, eu sei que a gente tem que te liberar. Eu queria saber da situação da sede da Vila Mariana, né? Porque há também algumas denúncias que já foram feitas ao longo dos últimos anos em relação à estrutura ali também, né? As pessoas que cuidam do acervo, enfim. É algo também que a gente precisa se preocupar e os nossos governantes precisam olhar ali para a sede da Vila Mariana? Eu acho que todo o parque da Cinemateca precisa ser olhado com muito cuidado, né? Eu estive na Cinemateca, na sede da Vila Clementino, há cerca de 1 mês e meio, e as condições de manutenção básicas ali, limpeza, corte de grama, tudo isso está sendo cuidado, né? A temperatura das câmeras climatizadas está correta, a umidade está correta, mas isso não basta. Isso não basta. Você precisa recontratar imediatamente ex-funcionários para que façam o monitoramento e o visionamento dos filmes. Isso é essencial. Nós estamos repetindo isso desde o começo, né? Desde o início das nossas mobilizações, porque a deterioração dos filmes pode custar muito caro para a União mesmo, quer dizer, é uma coisa irracional, né? Você restaurar é um processo caro, né? E não dá para restaurar tudo. Então, é necessário que se tome providências imediatas em relação a isso, é necessário que se instale imediatamente, que se reabra a Cinemateca e se coloquem funcionários ali monitorando o acervo, que não é só da União. O acervo que está na Cinemateca pertence também a produtores privados, né, que lá depositam seus filmes. Cineasta Roberto Gervitz, coordenador do grupo SOS Cinemateca da Associação Paulista de Cineastas, um prazer falar com você. Pena que nesse contexto, espero que da próxima a gente esteja falando para contar sobre a promoção, o cuidado, a reabertura com a cultura brasileira. Um abraço para você e até uma próxima. Muito obrigado, bom dia a todos. Bom dia, obrigado.